Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um live hoje sobre miomas. Desculpem o atraso dos 2 minutinhos. Vamos aguardar que entre as primeiras pessoas para ver o nosso live. Hoje vamos falar de miomas, uma das patologias mais comuns é a infertilidade. Deixem-me só. Tinha aqui uma apresentação que hoje vou-vos mostrar algumas imagens, tanto de cirurgias como a própria classificação dos miomas que existe. E pronto, acho que já está. Aguardando mais um minuto. Obrigado por estarem presentes. Houve a alteração da agenda que passámos a fazer passei a fazer os meus lives, em vez de ser à quinta-feira à noite, passei a fazer ao domingo, apesar de houve muita divisão entre os seguidores se era sexta-feira, quinta-feira à noite ou ao domingo, mas vamos tentar fazer ao domingo e ver como é que é a receptividade. Se for necessário depois mais à frente mudar para quinta-feira, mudamos. Sabem sempre que os lives ficam gravados e guardados na minha página do Instagram, e depois também temos o canal do YouTube, que também estão lá, migro para lá os conteúdos. Esta semana, a semana passada, houve um live que não foi feito, que foi sobre a nutrição e fertilidade, com Maria Inês. O motivo não foi por minha culpa, mas que eu estava no bloco nesse dia e as cirurgias atrasaram, e entre os quais a última cirurgia corresponde a uma cirurgia de miomas uterinos que se chama miomectomia, por receptoscopia, e estava atrasada, já começámos tarde e às 6 horas era impossível eu estar disponível, e a Maria Inês não conseguia estar disponível depois, por isso é que se teve que alterar para a próxima quarta-feira. Por isso esta semana vai ser animada. Para o trabalho que tenho, vamos ter na quarta-feira o live sobre fertilidade e nutrição. Na sexta-feira vamos ter com a Rita uma PT e especialista em exercício que vai falar de exercício e fertilidade, a importância da perca de peso nos autocampos obstétricos e neonatais e nos tratamentos de fertilidade. E depois no próximo domingo, outra vez eu sozinho, em que hoje falamos de miomas e vamos falar de pólipos no próximo domingo. Pronto, vou falar mais ou menos da mesma divisão, está bem? Uma parte teórica e outra parte vou responder às perguntas. Recebemos 6 perguntas, acho eu, nesta semana sobre os miomas. O tema que eu pus no Instagram foi miomas, fibromas, leomiomas, é tudo o mesmo, está bem? O que é que é um mioma? Um mioma basicamente é um tumor mesenquimatoso derivado do muscular liso que cresce dentro do útero, está bem? 50% das mulheres podem apresentar patologias miomatosas. Existem fatores de risco para elas. Sabemos que as mulheres de raça negra têm maior probabilidade, quase 2 a 3 vezes superior, de terem miomas do que as mulheres de raça branca. Sabemos que as mulheres obesas também têm maior probabilidade de ter miomas do que as mulheres mais magras. Existe um padrão genético, ou seja, se nós tivermos os nossos avós, as nossas mães, as nossas irmãs com miomas, é altamente provável que nós também viramos a ter miomas. E existe a influência do tabaco nos miomas, pode ser uma correlação sempre de analisar, e efetivamente é uma das patologias que afeta a fertilidade e que, se não for tratado, especificamente alguns tipos de miomas, está associado a falhas de implantação. Resumindo, temos vários tipos de miomas. Temos 3 grandes grupos de miomas: os intramurais, os submucosos e os subserosos, genericamente. Os intramurais são aqueles que estão dentro da cavidade. Eu vou-vos mostrar uma imagem para perceberem mais ou menos a que é que corresponde os miomas e perceberem. Vou virar a câmera, está bem? E perceberem mais ou menos, isto é o útero, está bem? Isto aqui é o útero, colo do útero, fundo do útero. Isto é a linha endometrial. Esta aqui é a classificação FIG, é uma classificação que nós usamos muito para classificar os miomas, mas genericamente existem 2 grandes grupos
miomas. Os intramurais, ou seja, os que ficam dentro do miométrio, os subserosos que crescem para fora e os submucosos que ficam cá dentro. Mas esta classificação é muito abstrata, por isso é que se criou esta classificação de 0 a 7, está bem? Estas bolinhas amarelas correspondem a miomas. Claro que nem todas as mulheres têm estes miomas todos, está bem? Há mulheres que têm 1, 2, 3 miomas e que essa classificação vai nos ajudar a decidir o que é que nós fazemos com eles. Se operamos, se não fazemos nada, se está associado à infertilidade, se está associado à dor, se está associado à hemorragia. Mas, por exemplo, quando vocês veem nas ecografias em que aparece um figo 0, quer dizer que é um figo, que é um mioma que parece que é um pólipo, é pediculado e que está dentro da cavidade. Quando temos o figo 1, não existe um pólipo, mas há uma maior componente intramural. O figo 2 em que existe uma maior componente dentro do que fora é 50%. O figo 3 é que existe maioritariamente dentro do miométrio, mas que toca no endométrio. O 4 é que não toca no endométrio. O endométrio é esta membrana toda que nós damos muita relevância e onde o embrião implanta e que tem que estar com boa espessura e para implantar o embrião. Por isso, todos os miomas que não afetem o endométrio não têm relevância do ponto de vista de fertilidade. Depois existem todos os outros, o 5, o 6, o 7, em que eles podem ser muito grandes, às vezes há miomas quase do tamanho do útero, em que estão associados a dores, obstipação, queixas urinárias e que muitas das vezes têm indicação cirúrgicas não pela causa de infertilidade, mas pelos sintomas associados. Bom, espero não estar a ser muito complexo. Perceberam mais ou menos como é que o tipo de miomas que são classificados? Genericamente, intramurais, submucosos ou subserosos. O que é que nos importa saber? Se, no ponto de vista de fertilidade, se afeta a fertilidade, ou seja, se toca ou se tem algum componente que toca o endométrio, e aí pode haver indicações cirúrgicas por causa da fertilidade. Se porventura forem muito grandes e houver queixas urinárias, gastrointestinais, também tem indicação cirúrgica. E outro dos sintomas que muitos miomas dão são as hemorragias. Está bem? Como é que nós fazemos o diagnóstico dos miomas? Genericamente, ou está associado à infertilidade, ou está associado à dor, ou está associado à hemorragia. E nós, com a ecografia ginecológica, conseguimos ver perfeitamente e perceber se existem miomas ou se não, e classificar de 0 a 7 a localização. Se tivermos alguma dificuldade, se existir múltiplos miomas, muitas das vezes pedimos uma ressonância magnética para classificar os miomas e para decidir qual é que é a melhor estratégia terapêutica para a mulher. Outro dos exames, quando nós pedimos ressonância e se vimos que existe uma maior componente intramural, ou seja, existe uma maior componente dos miomas que tocam no endométrio, um dos exames mais realizados, e foi aquele que me atrasou a cirurgia, foi a semana passada fazer uma recetoscopia. O que é uma recetoscopia? É uma histeroscopia, que é como se fosse uma colonoscopia ou uma endoscopia, só que entra-se dentro do útero e que nós podemos ver, por exemplo, com aqui esta imagem. Isto aqui classifica genericamente todos os achados histeroscópicos que nós podemos ver. Temos um útero normal, limpinho, podemos ter os pólipos, que vamos falar no próximo domingo, podemos ter uma coisa que se chama sinéquias uterinas, que são as aderências, que muitas vezes estão associadas a cirurgias pélvicas anteriores, e podemos ter os miomas, está bem? Em outras situações, uma das doenças que vamos falar também mais à frente, tem a ver com a adenomiose, que é estes focos avermelhados e este útero um bocadinho atípico comparativamente com o normal e que está associado muitas vezes a falhas de implantação. Está bem? Isto é um dos exames mais muitas vezes realizados em medicina da reprodução, em que é a histeroscopia. É muito importante ver a cavidade, porque ao ver a cavidade temos a certeza se a cavidade está limpa, se temos algum pólipo, algum mioma que nos afete a receptividade endometrial. Há centros, inclusive, que não fazem transferências e que não fazem tratamentos sem ter uma histeroscopia. Há um artigo da Fertilosauria que fez uma revisão vantagens versus desvantagens de fazer histeroscopia e demonstrou que não há vantagens sistemáticas de fazer histeroscopia. Se existe alguma suspeita, faz antes da transferência. Outra das causas outras das cirurgias que costumam-se fazer para os miomas é o que se chama miomectomia, ou por laparoscopia ou por laparotomia.
A que eu faço geralmente tem a ver com a laparoscopia. Há indicações claras para a laparoscopia e para a laparotomia. Se nós tivermos, por exemplo, múltiplos miomas muito grandes, tem indicação para fazer por laparotomia. Laparotomia quer dizer que é com uma incisão como se fosse a cesariana, está bem? Enquanto que a laparoscopia tem a ver com os trocares, que é colocar um trocar no umbigo e outro nas portas laterais e retirar o mioma sem ser necessário fazer uma incisão aberta. As indicações, muitas das vezes, para este tipo de via aberta, para este tipo de cirurgias, não é tanto com aqueles miomas que afetam a cavidade endometrial e que estão associados à infertilidade clara, mas são miomas muito grandes e que afetam a qualidade de vida da mulher. Ou tem obstipação, ou tem queixas urinárias, ou tem dor constante, ou tem muita hemorragia, ou são aqueles miomas muito grandes, estes figos 2, 5, ou seja, estes figos grandes, que classificação figo, em que afetam tanto a parte fora do útero como a parte dentro do útero e que tem um grande componente tanto do ponto de vista reprodutivo como de sintomatologia. E assim, neste caso nós fazemos a laparoscopia e retiramos esse mioma. Este mioma vou-vos mostrar um dos miomas que eu fiz, isto foi o ano passado, vou fazer uma próxima semana, isto era um mioma que se via no útero e depois nós, com a cirurgia, retirámos o mioma e ficou com o útero perfeitamente normal, de dimensões normais, está bem? Eu estou a falar mais das técnicas cirúrgicas, do tratamento de miomas, porque são aquelas que muitas das vezes há necessidade de recorrer. Antigamente havia um medicamento que chegou a ser utilizado em Portugal para os tratamentos de miomas, mas que entretanto foi descontinuado porque estava associado a falência hepática, houve casos de transplante hepáticos, por isso foi retirado do mercado. E então, muitas das alternativas que nós temos são aquelas mais tradicionais, por exemplo, no controle das hemorragias usar pílula, tanto progesterona como estradiol, conjugadas. Existem alguns anti-inflamatórios que podem ser utilizados, existem alguns medicamentos fenotópicos que podem ser utilizados, como ácido tranexâmico ou ácido aminocapróico, e tudo isso pode melhorar a sintomatologia associada aos miomas. Mas, do ponto de vista reprodutivo, por vezes, há indicações cirúrgicas. Nem todos os miomas são para ser operados, principalmente porque todas as técnicas que se façam podem estar associadas a riscos. E ao fazer uma miomectomia, tanto por laparoscopia, por laparotomia, como por a própria reseto, é um procedimento que pode danificarmos a cavidade endometrial e prejudicar a receptividade endometrial. Por isso convém sempre estudar bem antes de partir para as cirurgias. Acho que já fiz o resumo mais ou menos dos miomas que vos queria falar. Deixa só rever aqui se houve algum tema. Já falámos dos intramurais, dos mucosos subserosos, dos tratamentos médicos versus tratamentos cirúrgicos, nem todos os miomas são para ser operados, os tratamentos médicos, tanto com as pílulas ácido tranexâmico e ácido aminocapróico e alguns anti-inflamatórios. Muitas vezes pode-se usar os agonistas de GNRH, que são usados nos tratamentos, que são nos tratamentos nos ciclos longos, que é o decapeptil, podem melhorar a sintomatologia dos miomas, está bem, mas é incomum. E agora partir para as perguntas. Perguntas que nós temos desta semana que foi... Deixa só... para não me esquecer de nenhuma. Embolização. Uma pergunta que foi feita que era embolização. Não me perguntaram a embolização especificamente, mas eu percebi que era embolização. O que é embolização? A embolização corresponde basicamente a impedir a coagulação e a vascularização do mioma. E o que é que isso faz? Ao impedir a vascularização do mioma, que o mioma diminua de tamanho. A embolização de miomas já foi utilizada há alguns anos, ainda continua a ser um bocadinho controverso, porque, mais uma vez, qualquer procedimento médico ou cirúrgico pode estar associado a riscos. E a embolização pode estar associado tanto à hipóxia do mioma, como a hipóxia quer dizer deixar o mioma de ficar vascularizado, como parte do útero deixar de ficar vascularizado e comprometer a receptividade endometrial e a gravidez. Por isso, a embolização é preciso ter cuidado, está bem, relativamente à embolização. Não é um dos tratamentos que eu mais recomendo,
Ainda há muita controvérsia relativamente a isso e as próprias guidelines da Sociedade Portuguesa de Ginecologia sobre a embolização não são as mais favoráveis. Por isso, embolização, cuidado, está bem? Quando há indicação cirúrgica há, quando não há, não há, e não ver outras alternativas. Outra pergunta que fizeram foi pólipos versus miomas, ou seja, fiz ecografia, pensava que era um mioma e era um pólipo. Isso pode acontecer efetivamente. Às vezes há pólipos, aqueles miomas que eu mostrei há pouco, o mioma FIG0, que são pediculados e que podem ser muito semelhantes ecograficamente a um pólipo. Mas o diagnóstico entre pólipo e mioma é dado pelo patologista clínico, ou seja, analisa a amostra e define se é pólipo ou mioma. Tanto pólipo como mioma podem estar associados a infertilidade, hemorragias fora do período menstrual, por isso, do ponto de vista prático, o tratamento vai ser sempre o mesmo, está bem? Outra pergunta que fizeram e essa pessoa que fez esta pergunta colocou vários textos, especificou a situação pessoal dela, temos que analisar caso a caso, e ela pergunta se deve ser operada ou não. Não há preto nem branco se ser operado ou não. Se nós tivermos um mioma FIG0, FIG1, FIG2, sabemos que afeta a cavidade endometrial. Todos os miomas que afetam a cavidade endometrial, eu vou-vos mostrar outra vez a imagem, estamos a falar em FIG0, FIG1, para perceberem. Todos os miomas que afetam esta membrana que é o endométrio, todos eles têm alguma influência sobre a receptividade endometrial e devem ser removidos, está bem? Por isso é que convém fazer esta cirurgia e não protelar, ou pelo menos fazer uma histeroscopia e ver se o mioma afeta a cavidade ou não afeta a cavidade. Por isso, todos os miomas devem ser operados, depende, está bem? Depende do mioma, depende se cresceu, se não cresceu, da sintomatologia, pronto. Outra pergunta que fizeram, os miomas causam infertilidade? Os miomas causam as falhas de implantação, que pode ser uma causa de infertilidade, e às vezes nós, quando temos abortos de repetição, já falei num live sobre abortos de repetição, está indicado fazer histeroscopia e olhar para dentro da cavidade para ver como é que está a cavidade. Tanto abortos de repetição como falhas de implantação. Se temos uma falha, fazemos 2, 3 transferências e não há implantação, fazer a histeroscopia e ver o que é que se passa dentro do útero. Bem, é muito, muito, muito importante. E por último, a última pergunta que me fizeram foi relativamente se a terapêutica hormonal agrava ou causa os miomas. Pronto. A pílula em si não está associada à infertilidade. Há alguns artigos e algumas pessoas que dizem que fiz a pílula, por isso é que tenho miomas. Há uma predisposição para termos miomas, por isso não é por termos feito pílula ou não que vamos ter mais ou menos miomas, está bem? Mas a própria pílula pode ser utilizada como um tratamento do mioma. Se tivermos uma mulher que está constantemente a ter hemorragias de 10, 20 dias associadas a um mioma e que ao fazer a pílula basta ter um padrão de 28 dias a 21, 28 dias sem perdas hemáticas, é uma alternativa a fazer terapêutica hormonal e se ela não pretender engravidar. Se pretender engravidar, aí já é outra abordagem. Pronto. Estas foram as 5 perguntas que eu tive sobre os miomas. Espero que tenham gostado. Não sei se houve mais alguma pergunta durante o live de hoje. Muitos parabéns, obrigado. Houve aqui alguém que escreveu, dei-me só um minuto. Ok, obrigado pela mensagem. Todas as semanas recebo mensagens de ânimo, por isso é que me fazem motivar para continuar estes lives, apesar do ponto de vista profissional e pessoal, ter sempre que gerir a agenda, mas acho que é importante nós mantermos a regularidade e este sistema de desmistificar um bocadinho os problemas de fertilidade. Hoje falámos sobre miomas, para a semana vamos falar sobre pólipos, depois vamos falar da adenomiose, depois da endometriose. Vamos sempre agora falando sobre algum tipo de doenças associadas à infertilidade e no meio entre os domingos vão ver os lives extra, entre os quais a nutricionista com a Maria Inês na próxima quarta-feira, a importância da nutrição e da fertilidade, que é muito importante. O exercício físico, na sexta-feira vamos falar com a Rita, que é uma PT que alguns de vós já devem conhecer, que sabemos que o excesso de peso, o estilo de vida sedentário está associado à infertilidade, por isso convém reforçar e saber como é que podemos
a melhorar os nossos outcomes e os nossos resultados. Por isso, pá, olha, obrigado por estarem presentes. Há uma dúvida que tenham, já sabem, enviem mensagem, tanto por aqui como por e-mail, tento sempre responder com a maior brevidade possível. E estou disponível a mais sugestões que tenham. Recebi um convite para ir participar numa escola sobre fertilidade, já vou falar com eles para também falar sobre o tema. E sempre que tenham alguma dúvida, disponham. Já sabem, vivam a vida com fertilidade e alguma dúvida, disponham. Olha, o resto de um bom domingo, um final de tarde ótimo. Por isso, o resto de um bom domingo e boa semana. Até quarta-feira.